Notícia da coluna Igor Gadelha. A Procuradoria-Geral da República ela pediu diligências à Polícia Federal antes de se posicionar sobre o pedido de abertura de inquérito para investigar o deputado Alfredo Gaspar, anunciado como vice de Flávio Bolsonaro, por suposto crime de estupro de vulnerável. Segundo fontes da PF, o pedido foi recebido pela corporação na quarta-feira, mesmo dia em que o Gaspar foi anunciado como candidato a vice do Flávio. Não é possível saber que tipo de diligência foi pedida pela PGR. A denúncia contra o vice de Flávio foi apresentada inicialmente pelo deputado Lindbergh Farias e pela senadora Soraya Tronic. Os parlamentares anunciaram a acusação em 27 de março, que era o último dia da CPMI do INSS no Congresso Nacional, da qual Gaspar era relator. O Lindbergh e Soraya enviaram a denúncia para a PF. A corporação, então, apresentou ao STF o pedido de abertura de inquérito e o caso caiu nas mãos do ministro Gilmar Mendes, atual decano da Corte. O magistrado, então, pediu o posicionamento da PGR, que até o momento não emitiu nenhum parecer. Só que, com ou sem denúncia, isso deve ser usado na campanha dos concorrentes de Flávio, principalmente depois de o senador ter anunciado tantas vezes que buscava uma vice-mulher. Eu estou ao vivo com o Gabriel Bus, nosso coordenador de política, para saber como isso pode afetar a campanha. Gabriel, muito boa tarde. Já afeta a campanha, mesmo um dia só após o anúncio de que Alfredo Gaspar será vice de Flávio, certo? Com certeza, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde quem está nos assistindo. É um banho de água fria na campanha, o anúncio de Alfredo Gaspar, no sentido de provocar ali um aumento de eleitorado ou até mesmo um aceno ao eleitorado. Porque, como você bem trouxe, Flávio Bolsonaro vinha prometendo, e a campanha como um todo vinha prometendo uma mulher para esse perfil, justamente para combater ali a rejeição de Flávio Bolsonaro no seu ponto mais delicado, que são mulheres. E ele, no final das contas, termina as convenções partidárias anunciando um homem do Nordeste, dizendo, olha, não foi possível chegar a uma aliança, eu tentei, e aí ele agradece ali, né, Tereza Cristina, agradece Daniela Marques, que são de outros partidos, agradece várias mulheres, mas diz que o nome escolhido é Alfredo Gaspar. Isso caiu de um banho de água fria para a própria campanha, porque Alfredo Gaspar tinha essa denúncia, né, essa acusação contra ele. Ele nega veementemente, chegou a fazer em abril um exame de DNA ali para tentar provar sua inocência. Mas, Rafa, o que importa não é de fato se ele é inocente ou não. O que importa é a marca que fica. E como Flávio Bolsonaro e a campanha como um todo passaram meses declarando que seria uma mulher, vir com um candidato a vice-presidente com uma acusação desse tamanho sobre estupro causa um tremor enorme e ajuda muito seus oponentes, inclusive o próprio presidente Lula, que nessa semana passa por uma grande crise porque tem ali seu filho incluído em uma terceira investigação e também tem o ex-assessor Marcola também ali com indícios de irregularidades. Ou seja, Lula estava passando por uma semana muito difícil, ainda está, claro. Flávio Bolsonaro e outros candidatos têm usado isso a semana toda contra o presidente, mas ganhou um presente da campanha de Flávio com Alfredo Gaspar, porque é isso. Na política, Rafa, não importa se há condenação ou não. O que pega é a denúncia. O que pega é a suposição de que pode ter alguma irregularidade. Por enquanto, Lulinha, por exemplo, não está condenado. Marcola também não. Mas o que pega é a denúncia. No caso de Alfredo Gaspar, pega muito a denúncia e maximiza isso porque era isso. Existia uma expectativa de ser uma vice-mulher e aí veio um vice-homem e com uma acusação de estupro. A gente trouxe aqui ontem no Agora Metrópolis sobre o fato de que antes do anúncio de Alfredo Gaspar, o Flávio Bolsonaro havia se reunido com Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, e com Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, e perguntou aos dois se eles achavam que poderia ser uma possibilidade chamar Michele Bolsonaro para ser a vice na chapa dele. Isso não aconteceu, tanto Nunes quanto Tarcísio, segundo as fontes da coluna Igor Gadelha, disseram que não viam isso acontecer. A gente sabe, inclusive, que a própria Michele já anunciou que vai ser candidata ao Senado Federal e aparece em primeiro lugar nas pesquisas. E aí a minha pergunta é, diante dessa nova bomba envolvendo a campanha do Flávio, né, que como você mesmo falou, né, independentemente do que seja apurado, isso vai ser usado na campanha, você acha que o papel de Michele pode aumentar para tentar fazer com que essa rejeição fique menor e, principalmente, como a campanha pode trazer a primeira-dama? Porque ela mesma já disse que não vai fazer campanha daquela forma mais tradicional, não vai para a rua, não vai ficar indo para todos os locais, porque ela não pode, já que ela cuida do ex-presidente. Pois é, Rafa, essa vai ser o desafio da campanha, tentar trazer Michele para mais perto.
houve uma percepção ali, as pesquisas mostraram isso, a Quest principalmente, que Flávio melhorou depois de fazer as pazes com Michele Bolsonaro. Ou seja, há um impacto sim na relação. Quando a relação está melhor, Flávio pontua um pouco melhor entre as mulheres. Quando está pior, pode haver uma queda. Então, isso é dados das pesquisas de momento. A Quest, por exemplo, traz esse reflexo. Agora, se Flávio vai, de fato, conseguir consolidar o apoio da Michele ali na sua campanha de forma mais efetiva, é uma grande incógnita. Michele Bolsonaro tem sido muito reclusa, ela usa a alegação de que está cuidando do marido, que está cuidando do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem cuidado da alimentação dele, que não está indo a eventos. Mas ela não foi na própria convenção que oficializou a candidatura dela aqui no DF. Então, para ela se engajar na campanha do Flávio, ainda está muito difícil. E é importante a gente sempre lembrar, né? Os dois ainda não fizeram aquele encontro que ela disse, que condicionava, né, a fazer todo o envolvimento na campanha com esse encontro, que os dois precisavam sentar, conversar e dialogar para fazer essa ponte. Fato é, Rafa, que a gente percebe pelos discursos dos dois que as coisas estão apaziguadas, mas não resolvidas. Porque Flávio ontem cita Michele muito brevemente no seu discurso quando anuncia o vice, diz que ela é esposa do ex-presidente, né? Esposa do meu pai, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E Michele também vai para as redes sociais, diz que está se unindo ali à direita contra um mal maior e cita também, desejo sorte a Flávio e Alfredo Gaspar, mas também de uma forma muito singela, ou seja, até aqui o indício é de que Michele vai participar de forma muito singela, publicando posts, fazendo manifestações nas redes sociais, mas não a ponto, por exemplo, como você disse, Rafa, subir no palanque e declarar voto abertamente, assim, pedir voto, né, para Flávio Bolsonaro. Isso, até o momento, não deve acontecer. Claro, tudo na política é questão de dia, né? Hoje é assim, pode ser que isso mude, mas, de novo, eles ainda não tiveram aquele encontro que Michele disse que precisariam ter para que as coisas fossem melhoradas. Bus, a gente conversou muito durante a CPMI do INSS sobre o fato de que, sim, ela se tornou um palanque muito mais do que um local para discussões realmente importantes relacionadas a esse escândalo do INSS, lembrando sempre que ele foi descoberto pelo Metrópolis. E o próprio Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI, ele foi acusado de usar ali o momento da comissão para, né, se projetar politicamente. Por que eu te trago essa pergunta? Por que eu trago essa afirmação? Porque eu queria te perguntar exatamente como você acha que Alfredo Gaspar, que não é tão conhecido, ficou mais conhecido por conta da CPMI, ele pode ajudar na campanha do Flávio. Lembrando que, como você falou, ele é do Nordeste, é de Alagoas, inclusive era candidato ao Senado, seria candidato ao Senado, estava ali brigando muito com Arthur Lira. Então tem muita gente achando também que tem o dedo do Lira nessa indicação, mas enfim, como você acha que ele pode ajudar a campanha do Flávio diante aí desse pouco conhecimento dele em relação ao resto do país? Ele é de Maceió, né? A cidade, a única capital do Nordeste que votou massivamente em Jair Bolsonaro em 2022. Foi a única capital onde Jair Bolsonaro venceu Lula em 2022. Então ele já vem de um reduto que o contribui aí para ele tentar fazer esse arco de ampliar o eleitorado de Flávio Bolsonaro, que é um grande desafio. De fato, quando a campanha de Flávio fala que foi escolhido um perfil do Nordeste e especialmente de Alagoas, eles têm essa justificativa para usar de que ele é de um reduto realmente, Maceió, onde o bolsonarismo vem crescendo. JHC mesmo era do PL quando prefeito, agora está aí candidato por outro partido, PSDB, quase oficializado candidato aí ao governo de Alagoas, mas foi eleito e reeleito, foi eleito pelo PSB, mas acabou sendo reeleito em 2024 pelo PL. Então, Maceió como um todo é um reduto que está começando a migrar para o bolsonarismo. E aí, Alfredo Gaspar tem isso a seu favor, usar o exemplo de Maceió para tentar fazer o eleitorado de Flávio se ampliar por outras capitais do Nordeste. E esse vai ser o desafio de Alfredo Gaspar nessa campanha, de ampliar o que aconteceu em Maceió em 2022 para outras capitais do Nordeste, porque, de novo, a diferença de Lula para Flávio, quando a gente olha esse recorte das pesquisas, ainda é muito gritante, especialmente ali nos estados, claro, do Nordeste. Então, portanto, o desafio de Alfredo Gaspar vai ser esse, ampliar o que aconteceu em Maceió para outras capitais e, claro, para outras regiões do Nordeste, porque não é só
das capitais que Flávio precisa de votos. Flávio precisa tirar muitos votos de Lula também nas franjas ali. Quando a gente fala franja, a gente está falando das regiões metropolitanas. Por exemplo, Bahia, Salvador, região metropolitana de Salvador. A Bahia tem uma porcentagem altíssima de votos no PT. E isso vai ser um desafio para Flávio Bolsonaro. Alfredo Gaspar entra na campanha com esse desafio: ampliar a participação de Flávio nas campanhas, nos palanques estaduais, e diminuir a vantagem de Lula dentro dos estados do Nordeste, usando como exemplo, claro, Alagoas, que foi ali um estado que majoritariamente votou em Lula em 2022, mas a capital, Maceió, elegeu Jair Bolsonaro. Gabriel Bus, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis, sempre trazendo suas análises políticas para o nosso programa. Obrigado, Rafa. Até a próxima. Gente, ainda falando